Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Playbook. Fazendo um vídeo aqui de cara limpa, eu sou o Felipe e eu vou fazer dois vídeos falando sobre a temporada dos times que estão no Super Bowl. Primeiro, esse aqui do Cincinnati Bengals, e eu vou liberar os dois vídeos juntos, então já deve ter um card aqui para vocês clicarem e verem o dos Los Angeles Rams, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pela off-season dos Bengals. Os Bengals perderam alguns nomes que já estavam há muito tempo na franquia, como por exemplo o Geno Atkins e o AJ Green. Os dois estavam lá há muito tempo, fizeram história na franquia, mas já não estavam rendendo a mesma coisa e o Cincinnati passou por esse processo de renovação. Além deles, o pass rusher Carl Lawson foi para os Jets, tá? E acabou nem fazendo sua estreia porque se lesionou e acabou ficando fora da temporada. E o cornerback William Jackson, que foi para free agent e recebeu uma bolada lá em Washington. A partir daí, os Bengals foram para as compras, tá? E vocês vão ver que, por mais que tenham sido nomes que na época não fizeram tanto impacto, vocês vão ver que fizeram muita diferença no time. Como, por exemplo, o pass rusher Trey Hendrickson, que assinou um baita de um contrato, 4 anos com a equipe e tem sido talvez um dos melhores jogadores da defesa, se não o melhor jogador da defesa dos Bengals. Além dele, eles trouxeram nomes como Chidobe Awuzie, Mike Hilton e Eli Apple, todos cornerbacks para ajudar nessa secundária que tinha perdido o William Jackson e já era deficitária. Outro nome que dá para destacar bem é o right tackle Riley Reiff. Tá? Os Bengals já vinham sendo muito criticados pela falta de investimento da OL. O Joe Burrow estava sendo massacrado, tanto que se lesionou, né? E as pessoas já estavam comparando muito a situação desse time de Cincinnati com a situação daquele time de Indianápolis, onde o Andrew Luck sofreu tanta pancada que acabou se aposentando muito cedo na carreira. Bom, aí vamos para o draft. No draft rolou uma polêmica na escolha do Bengals. Tá? Muita gente queria que selecionasse o tackle Penei Sewell. Tá? E era um excelente prospecto, talvez um dos melhores offensive tackles a chegar no draft aí nos últimos anos. Tá? E teve boas classes nesses últimos anos. Mas o Bengals optou por ir com o Ja'Marr Chase. Muita gente criticou, disse que não dava para passar se ele não tivesse tempo e tudo mais. Crítica que faz algum sentido. Tá? A gente viu na temporada como a linha ofensiva do Bengals foi, mas não tem o que falar, né? A conexão Ja'Marr Chase e Joe Burrow parecia tão boa quanto ou até melhor do que a que era em LSU. Além disso, nas outras escolhas dá para destacar o center Trey Hill. Tá? Ele foi mais um jogador de rotação, mas ele teve mais de 200 snaps, tá? no interior de linha ofensiva. E o kicker Evan McPherson. Tem muita gente que é crítica de draftar um kicker, mas, bom, esse cara não dá para falar que ele deu errado, né? E na Precision teve uma pequena, essa polêmica ainda continuou, né? Essa polêmica de draftar o Ja'Marr Chase ainda continuou, porque nos jogos da pré-temporada ele teve vários e vários drops. Acho que ele teve mais drops do que recepções. E aí, claramente, toda a mídia e Twitter e essas coisas deram um cara como bust. Já falaram que erraram a escolher o Ja'Marr Chase e que o cara não ia ser nada na liga. Acontece essas overreactions, né? Overreaction de pré-temporada. Bom, a temporada começou e não se esperava muita coisa dos Bengals, na verdade, né? Você esperava uma melhora, porque ano passado foi bem ruim, tá? Mas você esperava um ano medíocre do time. Era um time que ainda estava em reconstrução, é um time muito jovem ainda, tem uma média de acho que 25 anos. É um time que estava passando por uma reconstrução, o segundo ano do Joe Burrow na liga. E o primeiro jogo foi para prorrogação contra os Vikings. Tá? O Bengals venceu esse jogo, mas muitas críticas foram feitas ao Vikings mais do que elogiaram aos Bengals, porque no começo da temporada ainda se tinha, né, como eu falei, Bengals muito abaixo nos Power Rankings. Tá? Coisa que se manteve
na semana 2, porque eles perderam do Chicago Bears. E quando você perde do Chicago Bears, não tem como seu Power Ranking subir, não é mesmo? É importante falar que nesse jogo o Joe Burrow lançou 3 interceptações, tá? Foi bem pressionado e toda a coisa da linha ofensiva voltou a ser falada pela mídia. Nas semanas seguintes, nas semanas 3 e 4, os Bengals venceram o Pittsburgh Steelers com um baita jogo do Ja'Marr Chase, inclusive. Foi aí que ele começou a aparecer de verdade. E com uma vitória contra os Jaguars que mais manteve eles em dúvida, porque foi uma vitória com o field goal de novo, contra o pior time da liga, mas ainda assim uma vitória. Na semana 5, o jogo televisionado pela ESPN, eu lembro muito bem desse jogo. Foi uma derrota para os Packers, tá? Com um show de horrores dos kickers. O Mason Crosby errou 3 field goals e um extra point, se não me engano. E o Evan McPherson, que foi um kicker draftado, errou 2 field goals. E aí já começaram a surgir as críticas de se não se drafta um kicker. Na semana 6 e 7, vitórias tranquilas e fáceis contra o Detroit Lions e contra o Baltimore Ravens, rival de divisão, que esse ano foi bem... dá para dizer que eles foram filhos do Joe Burrow. Toda essa empolgação foi pro buraco na semana 8, quando eles pegaram o Jets em Nova York. E aí surgiu a grande Mike White mania. Durou aí 2 semanas, acho, mas teve um jogo fantástico. Acho que foi mais de 300 jardas e 5 touchdowns contra os Bengals. E os Jets venceram Cincinnati, deixando o torcedor com aquele amargo no coração. E para piorar, na semana seguinte, contra os Browns, eles foram completamente massacrados. Tá? Foi um jogo de 2 interceptações do Burrow. Nas stat lines parece que está invertido o Joe Burrow com o Baker Mayfield. Semana 11 e semana 12, o time começou a dar a volta por cima de novo, né? Começou a engrenar novamente. A temporada do Bengals foi totalmente cheia de altos e baixos, foi bem irregular nesse sentido. Mas a partir daqui, eles acabam sendo melhores que na metade da temporada. Assim. Dá para perceber que o time engrena um pouco mais. Eles ganham do Raiders por 32 a 13. E logo depois, na semana seguinte, eles vencem os Steelers por 41 a 10. Na semana 13, um jogo difícil contra os Chargers. Tá? Os Chargers também um time bom, lutou até o final para ir para os playoffs. A gente teve aquele Burrow versus Herbert. E no final, o Chargers ganhou com uma certa facilidade, apesar de se complicar mais do que deveria. Na semana 14, um jogo contra os 49ers. Tá? Esse foi um jogaço. O Burrow conseguiu empatar o jogo no final com 2-minute drill. Foi bem legal. Mas no final, apesar de os Bengals conseguirem um field goal, os 49ers conseguiram um touchdown e acabaram vencendo a partida na prorrogação. Semana 15, um jogo bem truncado contra os Broncos. Pouca pontuação, mas acabaram vencendo com tranquilidade, já que o Broncos nem quarterback tem. Bom, semana 16, outro massacre do Bengals no Baltimore Ravens. E aí eles assumem a liderança da AFC Norte. Tá? Eles assumiram a Seed 4. E aí que foi o ponto-chave para a gente começar a achar que o Bengals realmente iria para os playoffs. Tá? Que eles iam vencer a divisão e iriam para os playoffs. O único obstáculo era essa semana seguinte, na semana 17, um jogo contra o Kansas City Chiefs. Chiefs vinha de crescente, a defesa estava muito melhor, deu aquela virada na segunda metade da temporada. E a gente teve aquele jogo sensacional, talvez o melhor jogo da temporada, entre Kansas City e Cincinnati Bengals, que o Bengals venceu de 34 a 31, com um show de Joe Burrow, com um show de Ja'Marr Chase. Esse acho que foi o segundo jogo com o Joe Burrow tendo 5 touchdowns, algo do tipo. Foi realmente incrível. E depois desse jogo, eles conquistaram a AFC Norte. E na semana seguinte, contra os Browns, eles perderam, mas o Joe Burrow nem entrou em campo. Foi aquela coisa meio... parte do time do Bengals era reserva, uma coisa mais terrão, né?
Já nos playoffs, o primeiro adversário deles foram os Raiders, que tinham acabado de se classificar no Sunday Night contra os Los Angeles Chargers também. Seria interessante ver um Herbert versus Burrow nos playoffs, mas não dá para dizer que foi um mau jogo. O Raiders jogou muito bem, mas o que acabou definindo o jogo foi um fumble no começo, causado pelo próprio Trey Hendrickson, tá? E uma ineficiência do Raiders de marcar na red zone, e o Bengals acabou vencendo o jogo, avançando por 26-19. Já no Divisional, o Bengals, como era a seed menor, né? Sendo a seed menor, pegou o Tennessee Titans, que vinha de bye, e essa bye week tinha sido para recuperar o Derrick Henry. Então era um time que dava para botar um medo, a defesa estava muito boa, mas o que eles tinham, embora o Derrick Henry estivesse lá no time, eles também tinham o Ryan Tannehill. Jogou mal demais. O Cincinnati Bengals soube muito bem marcar, um mérito aí pro Zach Taylor, que ajustou tudo direitinho, tá? Embora a defesa de Tennessee tenha jogado muito bem, tá? Tenha feito 9 sacks no Joe Burrow, foi uma coisa absurda, tá? Foi absurdo, assim, acho que nunca teve uma vitória, uma derrota para um time que conseguiu 9 sacks, tá? Que a gente volta aí nos problemas de linha ofensiva, que vem sendo problema nos playoffs e pode ser um problema para o Super Bowl já, tá? No final, o Ryan Tannehill teve 3 interceptações e uma delas foi bem no drive final, que possibilitou o Joe Burrow a colocar com uma baita de uma jogada com o Ja'Marr Chase. Ele acabou colocando eles na zona de field goal e o Evan McPherson acertou um field goal de 52 jardas, tá? O McPherson, que também vem sendo muito importante. Depois daquele jogo do Packers, o cara simplesmente virou a chave e se tornou um dos melhores kickers da temporada. E aí, a gente teve a final de conferência contra o Kansas City Chiefs, né? A gente já estava esperando um jogaço, né? Por causa daquela semana 17. E a gente teve um ótimo jogo, né? Na verdade, assim, o Kansas abriu a partida massacrando. Parecia que ia ser um jogo chatíssimo, assim, um massacre do Kansas em cima do Bengals. Tanto que eles tiveram até a oportunidade de abrir mais no final do segundo quarto, né? No final do primeiro tempo. E aí aconteceu aquilo que aconteceu, numa screen com o Tyreek Hill, foi um pouco de soberba da própria equipe do Chiefs. O que permitiu os Bengals a voltarem 17 pontos atrás do placar, né? Eles voltaram, empataram o jogo e acabaram virando na prorrogação também, porque o Mahomes ganhou na moedinha, mas acabou lançando uma interceptação pro Von Bell, baita jogada tanto do Jesse Bates quanto do Von Bell. E mais uma vez, Joe Burrow levou o time a se posicionar numa posição de field goal legal. O McPherson, seu herói novamente. E aí, Bengals no Super Bowl. Bom, é isso, galera. Super Bowl domingo, tá? Espero que vocês tenham gostado de relembrar a temporada aí do Bengals. Dá uma refrescada no que aconteceu na memória. Dá uma olhada também no vídeo que eu fiz aqui, que a gente fez do Los Angeles Rams, tá? Para se preparar aí para assistir o jogo com a temporada fresca na memória. Valeu, galera. Não se esquece de dar o like, comenta aí embaixo quem que você acha que vai vencer o Super Bowl, tá? Comenta aí. Isso ajuda no engajamento do vídeo. Dá o like, se inscreve e tchau.